Oi, gente, voltei pra dar continuidade às minhas histórias, voltei pra dar continuidade a esse canal. Confesso que eu tô assim, como que eu começo esse vídeo? Eu não faço ideia, mas agora eu já comecei, vai ser desse jeito. E primeiro eu quero falar pra todo mundo que me assistiu, que me acompanhou nos primeiros dois vídeos, que eu fiquei muito satisfeita com a recepção de vocês, gente que me escreveu em diferentes plataformas, as palavras de encorajamento que eu recebi. E hoje eu vim trazer uma história que é muito importante pra mim. E o tema dessa semana é: a sua vida tem propósito? Tem. É muito legal. E vamos lá. Bom, quem assistiu o último vídeo sabe que eu fui pra Los Angeles, passei um tempo lá fazendo uma escola missionária, né? Eu quero fazer um vídeo falando só sobre a escola, mas não vai ser esse, no caso, pode ser um outro. A gente passa 3 meses fazendo aulas teóricas, né? A respeito da Bíblia, a respeito de Deus, a respeito de missões, a respeito de desenvolvimento comunitário. Então são vários temas durante os três primeiros meses. E aí, eu estava... Aliás, na terceira semana, o tema foi Coração de Pai de Deus. E em inglês é The Father Heart of God. The Father Heart of God, yeah. E aí, nessa semana, ninguém sabia, a gente não sabia, mas essa aula, ela não ia acontecer na base missionária, essa aula ia acontecer em uma instituição na cidade, eu acho que é a cidade... Primo Tapia de novo, Tijuana, é que eu errei. no México. Primo Tapia. Ninguém sabia, todo mundo ficou muito animado, falou, vamos pro México e tal, galera. Nossa, eu fiquei muito animada também, tipo, pô, nem esperava. E aí, nessa terceira semana, a gente pegou a van, entramos na van. Primo Tapia de novo, é que eu errei. Tijuana. E o que a gente foi fazer em Tijuana, além, né, de ter a aula teórica sobre o coração de Pai de Deus? A gente foi dar suporte, né, a gente foi trabalhar, de certa forma, num projeto comunitário que se chama Casa de Luz México, que é lindo, assim, o projeto é lindo. Eles prestam assistência a famílias em estado de vulnerabilidade, no caso onde a mãe é chefe de família e não tem onde deixar os filhos, então eles têm um espaço de creche. Eles também ajudam na reconstrução das casas, de vilas, de pessoas que não têm acesso a nenhum tipo de infraestrutura. E, enfim, assim, é muito lindo. Os jovens vão pra lá depois da aula pra poder se fortalecer mesmo na palavra de Deus. É muito especial, sério. E pra quem tiver interesse em saber um pouco, vou deixar o link, o site aqui embaixo na descrição. Eu acho que vale muito a pena. E eles também, esse mesmo projeto, Casa de Luz, eles têm também um orfanato. E aí, no dia que a gente chegou, é muito perto, assim, de Los Angeles, dá mais ou menos 2 horas. A gente atravessa a fronteira. Ai, gente, vou encostar aqui, porque Nossa senhora, minha coluna tá tenso. Peraí. Ai, pronto. Ai, minha coluninha. E aí, quando a gente chegou lá no projeto, eles falaram assim, olha, gente, a gente já vai começar a trabalhar hoje. Vamos dividir a equipe em 2 grupos. Um grupo vai ficar no projeto e o outro grupo vai subir lá pro orfanato. E eu fiquei no grupo do orfanato. Eu falei, bora, velho, vai ser demais, né, aquele negócio. E aí, chegamos lá. Gente, é a coisa mais linda, eu não sei assim, falar. E aí é o seguinte, pra quem não sabe, dos 1 aos 9 anos, eu morei no Paraguai. Asunción, capital del Paraguai. E eu falo espanhol fluente por conta dessa minha vivência fora. E aí fomos todos, né, conversar com as crianças, brincar. E eu lembro que eu me conectei muito rápido com elas. E eu acho que por causa da língua, né? De entender o que elas estavam falando, de poder me comunicar com elas também de uma forma mais direta. E eu ficava traduzindo também para as outras meninas que estavam comigo, né? Que não falavam espanhol. E eu falei, gente, E eu comecei a brincar com aquelas crianças, a gente começou a falar, não sei o que aconteceu. Só sei que eu consegui me conectar com elas. E passado um tempinho que a gente ficou ali brincando, eu me levantei assim e fui pra um outro lugar, porque o orfanato era bem grande e eles tinham um espaço recreativo muito bonito, muito legal, um terreno assim muito amplo. E eu lembro que eu levantei assim, um momento que eu saí
ir pra outro lugar, né, pra ir pra outro ambiente ali do campo. E o sol tava caindo, assim, tipo, tava sendo o pôr do sol. E aí, cara, eu olhei assim, eu falei, Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu tive uma experiência muito... A gente fala sobrenatural, mas foi muito única. Eu ouvi o Espírito Santo falando assim, eu te trouxe aqui. Quando eu ouvi aquilo, parece que a minha mente deu uma abrida, assim, saiu um tanto de buraco, de caixinha, e eu comecei a chorar. Por quê? Estávamos em um lugar onde se fala uma língua que eu sempre questionei. Não questionei a língua, mas eu questionava a minha história, né? Eu morei lá por conta dos meus pais, e depois meus pais se separaram. Eu não tive mais um relacionamento com meu pai depois disso. Eu fui criada pela minha mãe e pelos meus avós, e pelo meu tio. E eu sempre questionei muito o fato de eu falar espanhol. Eu falava assim com minha mãe, mãe, por que você é um francês, um alemão, sabe? Bem... Enfim. Mas era muito por conta desse ressentimento, né, que eu tinha. E nesse dia esse ressentimento se transformou numa alegria muito grande. Por quê? Quando eu consegui acessar essas memórias, né, de que eu falava espanhol fluente, de que eu me conectei com essas crianças de uma forma mais direta, que eu estava num orfanato ali que pertencia a uma instituição que dá suporte às mães que não têm como cuidar dos filhos. Muitos desses filhos não têm pais, só têm mães. E aquilo assim foi me trazendo eu juro, tanta... Meu Deus. Eu falei assim, meu Deus. Ali eu entendi que talvez tudo que eu passei foi para aquele momento. Foi para entender que a minha vida não é para mim. A minha vida, ela é pro outro. Ela é, claro, né, que a gente tem que ter amor próprio, enfim. Mas ali eu entendi que o sofrimento do passado hoje era um amor do presente, né? No dia foi um amor do presente. Porque aquelas crianças só sabiam amar. E aí, pra completar, isso aconteceu em questões de segundos, gente. Fui pra uma parte que tinha os brinquedos, né, daquele lugar. E eu tava assim, tava bem assim, olhando pra aquele pôr do sol, pensando na minha história, pensando o que eu tava fazendo ali, pensando o que Deus tinha acabado de me falar, pensando naquelas crianças, pensando... Quando o cachorro do lugar vem e deita no meu pé. E daí ele deitou no meu pé, como o meu cachorro faz comigo. E ali eu não me aguentei, aí que eu comecei a chorar mesmo. Daí o pessoal, todo mundo vindo, me perguntando, Bruna, o que tá acontecendo? E ninguém entendendo nada, porque tava todo mundo intertido com outras coisas, e eu vivendo aquele momento espiritual, emocional, tudo junto. Daí o Ravi, meu líder, que eu amo muito de paixão, o Ravi e Christy, eu amo muito de paixão. E o Ravi chegou pra mim, assim, de uma forma tão querida, ele só olhou assim, tá tudo bem? Falei, tá tudo bem. E aí eles me deram meu espaço para que eu tivesse aquele momento, eu sentei no chão e ficou eu, o cachorro e o Espírito Santo, nós três ali no meio de um treco grande assim. De um treco grande no meio de várias coisas acontecendo, porque ali um pedaço da minha vida fez sentido. Eu sempre questionei todos os meus questionamentos e ok. Aí, o que aconteceu? Essa história é um pouco grande. Aí, fomos embora do orfanato e voltamos lá pra base do projeto. Quando a gente voltou, fomos dormir, né, passamos um tempo ali. E no outro dia, a gente ia começar a parte teórica, né, de manhã, e à tarde a gente ia ficar ajudando e servindo ali a instituição. E aí de manhã o Ravi começou a falar sobre, né, sobre esse tema, o coração de Pai de Deus. E em um momento, assim, ele pediu pra gente orar. Pra gente começar a orar. E eu baixei assim a cabeça, eu falei, nossa, eu não tô conseguindo orar, não sei porquê. Não tô conseguindo, enfim. E aí eu levantei, né, da cadeira, tava todo mundo sentado, mas quem quisesse ficar em pé poderia ficar. Eu levantei da cadeira
e fui assim pra trás da sala, onde tinha uma porta, e essa porta dava pra vista pro mar. E eu fiquei olhando assim pro mar e pensando, Deus, né, pensando do dia anterior, o que tinha acontecido. E aí, do nada, eu sinto uma pessoa me tocando aqui atrás, e ela vem na minha frente, é a Christy, a minha líder, e ela fala assim, olha, eu sinto que... E ela não tava lá em cima com a gente. Ela não estava lá em cima com a gente. Eu não tinha falado com ninguém ainda o que eu tinha passado nesse dia, né, no dia anterior. Então, ela não sabia dessa história. Ela chegou por trás de mim, né, me abordou e falou assim, olha, sinto que Deus tá te mostrando as peças do quebra-cabeça da sua vida. Desses pedaços que Ele tá te mostrando, estão começando a fazer sentido no todo, né? E existem peças que estão manchadas, mas que Deus não queria que você tivesse passado por isso. Que não era do desejo dele. Mas essas peças vão ser redimidas. E ela foi embora. E aí eu pensei assim, é exatamente o sentimento que eu tinha no meu coração, ela verbalizou aquilo para mim. Ela simplesmente verbalizou aquilo que eu já estava sentindo. Então pra mim foi uma confirmação. Poxa, que legal, sabe? E aí depois que ela falou isso, gente, eu chorei muito nesse vídeo. É que foi muito especial. Voltei. Tá bom. E aí, depois que ela falou isso, eu fiquei muito assim, atônita. O que aconteceu? Só que no mesmo instante eu falei assim, Deus, mesmo que eu esteja aqui, a minha família ainda tá lá, passando pelas situações, né? Quando eu terminei de orar, essa oração, falando a respeito da minha família, da minha irmã e da minha mãe, aqui, sem mim, sem poder contar comigo de alguma forma, uma outra pessoa, um menino, o Gabe, ele me abordou e falou assim, Deus tá cuidando da sua família. Eu não sei, só isso que eu tenho que falar, Deus tá cuidando da sua família. E nesse dia eu me libertei de tudo que ainda me prendia no Brasil, de tudo que ainda me prendia emocionalmente, racionalmente, no sentido de decisões e enfim, eu falei assim, é pra eu viver isso aqui, né? É pra eu viver. E aí, então, a gente continuou indo, né, todos os dias a gente se dividia em grupos, então no dia seguinte eu fiquei na base do projeto, com as crianças, na creche, outras pessoas foram pro orfanato, e aí a gente ia intercalando e tendo as aulas, né, teóricas. E aí, acho que numa dos últimos dias dessa semana, eu fui pro orfanato. E aí a gente começou, eu e a equipe que tava comigo, mas as crianças, a gente começou a brincar de uma brincadeira de um jogo que chama tag. Eu não sei como fala em português. Mas você corre atrás da pessoa, coloca a mão dela, e aí daí ela vira a pessoa que tá correndo atrás de você. E aí eu lembro que a gente tava brincando isso na área de brinquedos, no espaço de brinquedos. E eu subi no brinquedo, gente, quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa pequena, petite. Eu sou maiorzinha. E eu tava subindo o brinquedo, aí eu fui descer o tobogã, o escorregador, que era fechado, e eu fiquei presa lá dentro. E aí eu comecei a rir, só que no que eu comecei a rir, eu também comecei a ter borboleta, assim, no estômago, porque a descida me deu nervoso, e foi uma confusão, assim. E aí eu lembrei de quando 2 meses antes, o menino que tinha me ligado pra falar que tinha sido aceita, tinha falado que seria um tempo de pai e filho. Que onde a gente ia se divertir, ia brincar. E aí, eu saí do tobogã super emocionada. Meio que saí da brincadeira, assim, falei, não, eu preciso do meu momento, peraí. Porque eu lembrei dessa palavra. E tudo que tinha acontecido naquela semana era a respeito da paternidade de Deus. Nossa, eu tô com um olhão aqui, eu tô assim... da paternidade de Deus. E quando aconteceu essa situação da brincadeira, eu falei, putz... As crianças são a representação de Deus nessa história. E a gente se divertiu muito. E essa semana marcou a minha vida. Porque foi onde Deus começou a redimir a minha história e me mostrar o propósito. Tem muitas pessoas que precisam do nosso amor, sabe? E essas crianças, elas... Tudo que aconteceu, de fato, assim, foi muito marcante. Deixa eu ver se eu esqueci uma coisa.
E aí, tem uma parte aqui que eu quero ler porque eu escrevi. Em inglês, eu vou ler em inglês, mas eu vou colocar a legenda, tá? Eu escrevi assim. How God is perfect in all his ways. It's insane. It was one of the best days of my life. That week was basically learning how lovely God is as a father. A real one. He is fair. He is loyal. He is faithful and trustful. He is compassionate. And he is merciful. É isso.